Eu sempre fui um aluno que passei na média, ou dependendo do tipo de matéria mais relacionada a contas ou matemática, eu passava com uma dificuldade um pouco acima do comum, ou ficava de recuperação em algumas. A maior parte do tempo das aulas eu estava dormindo ou conversando, acho que eu não era nenhum grande exemplo. Tem um outro detalhe que foi, por exemplo, o nosso segundo grau foi um segundo grau técnico. Só que não foi um segundo grau técnico que eu consideraria forte, vamos botar. E a partir do segundo ano, especialmente no terceiro ano, algumas matérias que as pessoas costumam ter no ensino médio, elas já não tinham mais pra gente. Por exemplo, nem lembro se português estava no último ano, já não, eu não lembro mais. Agora, história, por exemplo, era uma matéria que eu lembro que já não estava mais no último ano. Tinha o terceiro ano, ele Sim, era muito focado em algumas matérias técnicas, no nosso caso de informática. sim. Então, a gente saiu ali do nosso ensino médio muito despreparado. Para ter uma noção, eu fui fazer o Enem, eu zerei a redação, porque, sei lá, eu não tinha a menor ideia do que tinha que escrever naquele negócio. Eu lembro que minha mãe, na época, ficou assim, marara comigo, ela ficou boladaça, porque meu desempenho naquela prova foi ridículo. E o concurso que eu passei, a redação, no final das contas, era uma parada que eu nunca ia imaginar, foi um diferencial que fez eu conseguir passar em concurso. Eu gosto muito de bater nessa tecla de que a gente tenta tocar o site e as coisas do site muito com o intuito de sei lá, não sei se acolher é bem a palavra, mas, enfim, na falta de outra é a que eu vou usar. No intuito de acolher a galera, meio que como a gente ouvia muita gente falando e passando essas percepções, assim, de que você É, precisava estudar 20 horas por dia e que era uma coisa, assim, assombrosa e tal. E isso me aterrorizava um pouco, assim, não vou mentir, não. Me aterrorizava um pouco ao ponto de que, se a gente não tivesse começado em grupo, eu acredito que de conta própria eu nunca teria começado e muito provavelmente eu estaria com essa crença até hoje, porque é, não seria confrontado com a possibilidade de que não é bem assim. exatamente. É bem isso que a gente quer quebrar. A gente quer que as pessoas que eventualmente estejam, enfim, vendo os nossos vídeos, tenham uma ideia de que se porventura você tá nessa vibe de que é muito difícil, ou não é para mim, ou eu não sou capaz. Assim, definitivamente a gente está aqui para ser de verdade, né? A gente não está aqui para poder inflar o nosso próprio ego e falar, olha como a gente passou em concurso, então a gente, sei lá, eu sou um escolhido, o Júnior é o outro, a gente recebeu algum tipo de iluminação, e quando na verdade a gente sempre foi tão mediano quanto a palavra mediano talvez nem consiga definir na prática. A É, gente nunca foi um exemplo de nada em termos não, de brilhantismo e nada desse sentido. Então, se porventura você estiver ouvindo essa galera assim, meio da vibe do desespero, a gente recomenda que você não vá por esse caminho porque pode ser bastante prejudicial, assim.